Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade e finalizar a disciplina Formação Social, Política e Econômica do Brasil, aula atividade número 4. O objetivo dessa aula atividade é desenvolver competências do autoestudo e dos conteúdos relacionados à unidade número 4. Como vocês devem ter percebido, é uma matéria, é uma disciplina que trabalha muito a leitura e a análise técnica, teórica. Apesar de todas as disciplinas que vocês tiveram até agora, o objetivo foi justamente esse: juntar dados históricos, sociais, das questões tanto nacionais como internacionais, que por isso que nós utilizamos de outros autores e ainda estamos utilizando. Nesse sentido, o objetivo dessa aula de hoje é trabalhar a questão da era Vargas ao neoliberalismo. Com isso, nós temos aqui um texto, que é o texto parte 1, leitura, que dá, como eu posso dizer, dá um embasamento teórico do que a gente está estudando até agora na apostila, que eu tive a oportunidade de ler e gostei muito. Eu acho que essa apostila está muito bem escrita, muito bem colocada, então vai dar um grande subsídio aí para vocês no processo de autoestudo, tá? A leitura do texto é sobre o neoliberalismo no Brasil, estrutura, dinâmica e ajuste do modelo econômico. Quando vocês fizerem a leitura deste artigo, que é de Luiz Filgueiras, tá? Vocês vão conseguir fazer o processo de análise técnica e tentar, né, discutir e colocar por ordem como o Brasil chegou ao neoliberalismo, como isso aconteceu, o porquê que, né, se a gente for olhar para os Estados Unidos imperialista e outros países que chegaram muito, né, que tiveram o seu processo baseado aí em várias questões, chegaram e o Brasil ele tinha que estar dentro desse páreo. E tentar entender aonde a classe trabalhadora foi prejudicada nisso, porque não entenderam esse projeto e como isso foi imposto no Brasil de uma certa forma que prejudicou principalmente as classes sociais mais vulneráveis e em risco. Então, sendo assim, o que vocês vão fazer? Fazer uma análise do texto, que é muito bacana essas análises, e eu fiz aqui as minhas e eu posso compartilhar com vocês, mas o texto ele dá muito mais margem para discutir outros pontos de vista. Então, eu separei aqui, vou ler para vocês as considerações que eu tive a respeito das políticas neoliberais, tá bom? E elas podem ser resumidas, na minha opinião, em 5 metas essenciais. A primeira, tá? Aqui no Brasil, a gente pode considerar que o processo de neoliberalismo aconteceu tardiamente, mas a gente tem que levar em conta o processo de formação da sociedade brasileira e a falta de um plano de inclusão, né, pós, né, período da assinatura da Lei Áurea e entre outras coisas aí que veio a só prejudicar, né, a população que já estava aqui. Entre outras questões, né, gente? A gente não pode desconsiderar esse passado histórico. Sendo assim, as 5 metas essenciais que eu analisei é estabilização, né, de preços e das contas nacionais, que foi isso que aconteceu, tudo bem? 2, privatizações dos meios de produção e das empresas estatais. Isso aconteceu e foi ao longo do século XX, tá? Eu tô falando aqui do processo do neoliberalismo pós-república, aonde que a gente já tinha o processo que assumiu o poder, que foi do Getúlio Vargas até FHC, tudo bem? Fernando Henrique Cardoso. Então, vamos continuar aqui. Então, 2, privatizações dos meios de produção e das empresas estatais, que nós sabemos muito bem que aconteceu muito no processo de presidencialismo de FHC. 3, liberalização do comércio e dos fluxos de capital, certo? Isso aconteceu também e a gente sabe como isso se deu e até agora a gente está sentindo a problemática disso. Principalmente do 2, né, da privatização dos meios de produção e das empresas estatais. É só olhar para o que aconteceu aí com a Vale e com outras empresas. 4, desregulamentação da atividade privada. 5, austeridade fiscal, restrição aos gastos públicos. Ou ainda utilizar os argumentos presentes, né, que é isso que vocês vão fazer. Vocês vão utilizar os argumentos presentes no texto
para dar muito mais embasamento a isso que a gente está fazendo aqui, que é essa análise desse processo de implantação do neoliberalismo e as consequências para a classe trabalhadora. Porque tudo isso que eu acabei de falar, esses cinco temas, eles dizem respeito aos problemas que foram decorrentes desse processo de neoliberalismo. Quem perdeu com isso, a gente sabe, e isso fica bem claro, é a classe trabalhadora. Entre outras questões, nós é quem sofremos, nós e toda a sociedade, de certa forma, com esse processo de enfiada desse processo neoliberal, goela abaixo, né, sem um plano, e é isso que o capitalismo ele faz. Ele tem que atingir a sua meta e não importa quem ele vai ter que explorar para isso. Então, nós já entendemos bem isso, Karl Marx é aí a nossa referência, e aí, eu só tenho a dizer para vocês, bons estudos, depois a gente passa aí o gabarito do livro, corrigindo aí as questões de vocês, e eu estou à disposição. Beijo e até a próxima.